O Rio de Janeiro dos anos 70 era um caldeirão de contrastes. Enquanto o asfalto fervia com o sucesso de Azul da Cor do Mar, a realidade nas calçadas da cidade era feita de luta e sobrevivência. É aqui que nossa história começa, com um jovem de apenas 17 anos, cujo nome a história muitas vezes esquece, mas cujo encontro com o destino jamais seria apagado. O garoto estava sentado no meio-fio, segurando um cartaz improvisado. Ao lado dele, uma bateria velha, desgastada pelo tempo, mas que carregava um peso espiritual imenso. Aquele instrumento era a única herança que seu pai, um músico boêmio que havia falecido recentemente, tinha deixado. O preço no cartaz era quase uma ofensa ao valor sentimental do objeto. 500 cruzeiros. Para o jovem, aquele valor representava a comida na mesa para sua mãe e seus irmãos menores naquela semana. Ele não queria estar ali. Cada olhar de indiferença dos pedestres que passavam por ele era como uma facada. Ele estava vendendo não apenas madeira e metal, mas o sonho de seu pai e, consequentemente, o seu próprio. Ele acreditava que a música não era para ele, que o destino de um garoto pobre era apenas o trabalho duro e a resignação. Várias pessoas pararam para pechinchar. Alguns tentaram oferecer 300, outros riram da qualidade dos pratos oxidados. O jovem estava prestes a desistir, com lágrimas nos olhos, quando um carro de luxo, um daqueles modelos importados que só os grandes astros possuíam, parou bruscamente junto ao meio-fio. A porta se abriu com um estrondo e uma figura imponente, de óculos escuros e cabelos volumosos, saltou para fora. Era ele, Tim Maia. O síndico estava no auge da sua forma e do seu temperamento. Conhecido por não levar desaforo para casa e por ser o terror dos produtores de TV, Tim caminhou em direção ao garoto com passos pesados. O público ao redor parou para observar. Todos esperavam que Tim fizesse alguma piada ou que reclamasse do garoto estar atrapalhando o trânsito. O jovem, paralisado de medo, nem conseguiu levantar o rosto. Tim parou diante da bateria, cruzou os braços e ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram horas. Ele olhou para o cartaz de 500 cruzeiros e soltou um suspiro profundo que ecoou pela rua. O que se seguiu naquele momento foi o início de uma reviravolta que ninguém, nem o fã mais otimista, poderia prever. Tim Maia não estava ali para comprar um instrumento barato. Ele tinha visto algo naquele garoto que o fez lembrar de sua própria juventude difícil, dos tempos em que passava fome em Nova York e em que a música era a sua única tábua de salvação. Ele olhou para o jovem e disse, com aquela voz de trovão que fazia as paredes tremerem: "Tu acha mesmo que a vida do teu velho vale só isso aqui, rapaz?" O silêncio que se seguiu à pergunta de Tim Maia foi interrompido apenas pelo som do tráfego distante. O garoto, encolhido em sua tristeza, não entendia se estava sendo repreendido ou se Tim estava apenas sendo sarcástico. "Eu preciso do dinheiro, seu Tim. Minha mãe, a gente não tem nada em casa", balbuciou o jovem com a voz embargada. O público ao redor, que já começava a formar uma pequena multidão, olhava com desconfiança. Alguns cochichavam que o síndico estava passando dos limites com um pobre coitado que só queria sobreviver. Mas Tim Maia não era um homem de meios termos. Ele começou a esbravejar, gesticulando para a bateria, como se ela fosse um ser vivo. 500 cruzeiros não paga nem o suor que o teu velho deixou nesse bumbo. Você está vendendo a alma dele por uma merreca." Tim parecia furioso, mas quem o conhecia de perto notava um brilho diferente nos olhos. Ele não estava bravo com o garoto. Ele estava furioso com a injustiça de um sistema que obrigava um talento em potencial a abrir mão de sua herança por um prato de comida. Foi então que o castigo de Tim começou. Ele ordenou que o motorista buscasse uma maleta no carro. Enquanto isso, ele começou a contar histórias de sua própria juventude em Nova York, de quando dormia em bancos de praça e roubava comida em supermercados para não morrer de fome. Ele falava alto para que todos na rua ouvissem. "Eu já estive onde você está, moleque. Eu já quis jogar tudo pro alto", gritava ele enquanto a multidão assistia a um show gratuito de humanidade bruta. Tim pegou o cartaz de papelão que dizia 500 cruzeiros e o rasgou em 1000 pedaços diante dos olhos arregalados do jovem.
O garoto achou que tinha perdido sua única chance de levar dinheiro para casa. O desespero voltou a tomar conta, e as lágrimas finalmente rolaram. Ele viu seu único plano de salvação ser destruído pelas mãos do maior cantor do país. Mas Tim não parou por aí. Ele enfiou a mão na maleta que o motorista trouxera e começou a tirar maços de notas, sem sequer contá-las. Você não vai vender essa bateria para nenhum desses urubus que estão aqui esperando uma pechincha, sentenciou Tim, apontando para os curiosos. Ele jogou o dinheiro no colo do rapaz, uma quantia que era, pelo menos, 10 vezes superior ao que estava escrito no cartaz rasgado. O valor era suficiente não apenas para a comida da semana, mas para dar meses de tranquilidade àquela família. O jovem olhava para o dinheiro e para Tim, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Ele tentou agradecer, mas a voz não saía. Tim Maia então deu a ordem final, aquela que selaria o destino do garoto. Guarda esse dinheiro e agora pega essa bateria. Se eu souber que você tentou vender isso de novo, eu venho aqui pessoalmente e quebro as tuas pernas. Você vai levar isso para casa e vai estudar. Você vai ser o melhor baterista que essa cidade já viu, entendeu? O tom era de ameaça, mas o gesto era de um pai. Tim não estava comprando o instrumento. Ele estava comprando o tempo e a dignidade daquele jovem músico. Quando o jovem atravessou a porta de casa naquela tarde, o som do bumbo batendo contra o batente da porta anunciou uma realidade que sua mãe jamais esperava. Ela viu o filho entrar carregando a bateria que, horas antes, deveria ter sido o sacrifício final para pagar as contas atrasadas. Antes que ela pudesse perguntar por que ele não havia conseguido vender o instrumento, o rapaz colocou sobre a mesa da cozinha um maço de dinheiro que parecia irreal. Eram milhares de cruzeiros, uma quantia que mudaria o patamar daquela família por meses. A história do que aconteceu na calçada espalhou-se como fogo em palha seca, pelos corredores das gravadoras e pelos bares onde os músicos se reuniam. Tim Maia, o homem que muitos chamavam de difícil e imprevisível, tinha acabado de salvar a herança de um desconhecido. Nos bastidores, esse gesto não era uma surpresa total para quem realmente o conhecia. Era apenas mais um capítulo da generosidade silenciosa que ele escondia sob a carapaça de brigas por causa do som e reclamações sobre o retorno no palco. O síndico tinha uma regra não escrita. Ele podia ser duro com os poderosos, mas tinha uma fraqueza incurável por quem estava começando ou por quem a vida havia castigado. Enquanto o público via as manchetes sobre seus atrasos e confusões, músicos de apoio contavam histórias de como Tim pagava tratamentos médicos para roadies ou comprava instrumentos novos para garotos da periferia sem que ninguém ficasse sabendo. O caso da bateria de 500 cruzeiros tornou-se o exemplo máximo de sua filosofia. O talento e a memória não têm preço, mas a dignidade sim. Aquele dinheiro permitiu que o jovem não apenas ajudasse em casa, mas que finalmente se matriculasse em uma escola de música, exatamente como Tim havia ordenado de forma ameaçadora. A bateria, que antes era vista como um fardo de pobreza, tornou-se um altar de gratidão dentro da sala da família. Mas o mistério que ainda pairava no ar era: por que Tim Maia, em meio ao caos de sua própria carreira, pararia tudo para salvar um estranho? A resposta residia em uma conexão profunda que ele sentia com a dor de quem tem a arte no sangue, mas o estômago vazio. Anos se passaram desde aquele encontro inusitado na calçada. O jovem, que um dia esteve prestes a desistir de tudo por 500 cruzeiros, não apenas seguiu o conselho de Tim Maia, mas transformou aquela bateria em seu passaporte para uma vida nova. Ele nunca esqueceu o rosto do homem, que em vez de tirar vantagem de sua fraqueza, o obrigou a ser forte. A história desse rapaz é o testemunho de que, para Tim, a música não era apenas um negócio, era uma missão de salvação. Quando Tim Maia nos deixou em 1998, o Brasil chorou a perda do rei do soul, mas os músicos anônimos choraram a perda de seu maior protetor. Enquanto a mídia focava nos seus excessos e no seu temperamento explosivo, milhares de histórias como a do jovem da bateria permaneciam guardadas nos corações daqueles que receberam a mão estendida do síndico no momento em que as luzes da ribalta estavam apagadas. Tim Maia era um homem de extremos.
Um gigante que gritava com presidentes de gravadoras, mas que se ajoelhava para ouvir a dor de um menino na rua. A verdadeira herança de Sebastião Rodrigues Maia não está apenas nos discos de platina ou na fase racional, mas no impacto invisível que ele deixou em vidas que ninguém mais notava. Ele provou que a generosidade não precisa de holofotes e que um gesto de fúria fingida pode esconder o ato mais puro de amor ao próximo. Aquele jovem nunca chegou a ser uma estrela mundial, mas tornou-se um homem digno, que ensinou aos seus próprios filhos que a música é sagrada e que um estranho pode ser o anjo que você pediu a Deus. No fim, Tim Maia era exatamente como suas canções, intenso, caótico, mas profundamente humano. Ele sabia que o som perfeito não vinha apenas dos instrumentos bem afinados, mas da alma de quem toca. E para que aquela alma pudesse cantar, às vezes era preciso que alguém como o síndico parasse seu carro luxuoso, rasgasse um cartaz de 500 cruzeiros e dissesse: "A tua vida vale muito mais que isso, bicho." Esta história te emocionou tanto quanto a mim? É impossível não olhar para o Tim Maia com outros olhos depois de conhecer esse lado humano que pouca gente mostra no YouTube. Se você acredita que o mundo precisa de mais síndicos como ele, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Qual outra história de generosidade do Tim você conhece? Eu quero muito ler o seu relato. Se você é fã de verdade da música brasileira e não quer perder esses documentários exclusivos, inscreva-se no canal e ative o sininho. A gente está preparando uma série incrível sobre os maiores mistérios dos nossos ídolos. E se você gostou dessa pegada, não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo agora na tela, sobre a última vez de Tim Maia no palco. É o fechamento perfeito para entender a trajetória desse gênio. Valeu e até o próximo vídeo.